Glória a Deus pela sua vida. Muito bom estar aqui com todos vocês. Saber que Jesus fez uma obra maravilhosa por todos nós, amém? Ele nos ama. Ele nos ama. Ele ama você. Ele ama você. Ele já preparou todas as coisas. Tudo que você precisa para ser feliz, você pode encontrar em Jesus. Ele é paz, Ele é vida, Ele é força, Ele é saúde. Ele diz: eu sou aquele que vos consola. Ele é o seu consolador, Ele é o nosso consolador. Amém? Saber que Ele ama você, Ele nunca vai deixar de amar você. Nada que você possa fazer pode separar do amor dele. Amém? Ele disse: nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas que estão acontecendo, nem as coisas que irão acontecer, nenhuma criatura, nada pode te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você foi amado por Ele, Ele ama você no modo full, né? Full é completo, cheio. Não há nada que você possa fazê-lo para Ele amá-lo mais, sabia? Não pense que você pode fazer alguma coisa para Ele amá-lo mais. Ele já lhe ama no modo máximo. Todo o amor dele já foi manifestado por você. Às vezes a gente pensa isso, a gente pensa assim: poxa, se eu fizer mais isso, Deus vai me amar mais. Não existe isso. O que você faz para Deus revela a sua gratidão a Ele, mas o amor dele já foi provado. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Se Ele morreu por você quando você era pecador, ainda mais agora que você é da família dele, você é da família de Deus. Eu sou aquele que vos consola. E Jesus, Ele mandou nós fazermos algo. Ele mandou nós celebrarmos a ceia. A ceia, Ele disse: olha, faça isto em minha memória. Por que a ceia? Para que você nunca esqueça que Ele ama você, que Ele deu a vida por você. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida, e Ele deu a vida por você. E quando você erra, quando a culpa vem, a condenação vem, Ele quer lembrar, através da ceia, isso para você, que Ele é o pão da vida, que os seus pecados já foram perdoados, que Ele ama você, Ele continua te amando, sempre te amará. E o mais importante, Ele te escolheu. Não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vocês, e vos designei, para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O fruto é um resultado, é uma consequência, não é um pagamento. Nada que você possa fazer pode aumentar o amor de Deus por você. Quando você jejua, quando você ora, não pense que, não, eu vou orar, aí Deus vai ouvir. Ele já te ouve. A oração não muda Deus, a oração muda você. O jejum não muda Deus, o jejum muda você. Quando você faz algo para Deus, isso não muda Deus, isso muda você. Amém, querido?
E todos os dias tem umas canções lindas, né? Ele nos convida para a ceia, nos convida para sua mesa. Você faz parte da sua família, você faz parte da família de Deus. A ceia representa uma refeição familiar. A tradição judaica dizia que só participava da mesa quem era da família. Então, se ele te convida para a mesa, é porque ele diz: você é da família, você é da minha família. Amém? E eu quero te convidar hoje para participar dessa ceia. Amém? Quero te lembrar hoje que Ele te ama. Ele te ama. Se você chegou aqui debaixo de algum tipo de condenação, de acusação, como muitos cristãos não compreendem o amor de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo orou insistentemente, para que todos da igreja tivessem a revelação do amor de Deus, que excede todo entendimento, excede toda a compreensão. No mundo, muitas vezes nós somos assim. No mundo, a gente faz algo para ser amado. Muitas vezes a gente ama, mas está pensando na gente. Que amor é esse? Que eu te amo para ti me amar. Eu te amo para ti. Olha, eu te amo porque eu quero que tu me ame. Não. O amor de Deus é independente de como você responde a Ele. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando o escritor bíblico não tinha como expressar, quando quantificar esse amor, ele não encontrou uma palavra para medir o amor de Deus. Ele disse: de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amém? Ele ama você. Diga: obrigado, Senhor, por esse amor incondicional. Revela-me, Senhor, a cada dia, ao meu coração, o teu amor por mim, e que nada que eu faça pode aumentar esse amor, porque o teu amor por mim foi no nível completo, foi no nível máximo. Obrigado, Senhor, porque tu me amou, mesmo quando eu não te buscava, mesmo quando eu não te conhecia, mesmo quando eu não me importava contigo, tu já se importava comigo. Desde o ventre da minha mãe, tu me separou, tu me preparou, tu me escolheu, e tu trabalhou na minha vida, para que eu tivesse esse encontro contigo, e tu mudasse completamente a minha vida, e a minha vida nunca mais fosse a mesma. Muito obrigado, Senhor. Amém? Eu quero te convidar para participar da ceia. Tome aqui o pão, pode se levantar e venham aí em filas moderadas. Nunca se esqueça que Ele amou você com amor eterno. Com amor eterno eu te amei, Ele diz, e com cordas de benignidade eu te atraí. Oh, aleluia. Oh, Senhor, teu amor nos constrange, Senhor. Teu amor nos constrange. Aleluia. Obrigado, Senhor. Fala de tua justiça.
Você é perdoado. Lava pecado e nos traz restauração. Oh, aleluia. De Deus, eita, além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que maravilha! Somos perdoados, somos amigos de Deus, somos da família de Deus. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nos revestimos de Cristo. E quando o Pai olha para nós, Ele vê o seu filho. Você é filho. Você foi chamado para ser filho. Você estava longe das alianças, mas Deus chamou você para ser filho. O sangue te lavou. O sangue te restaurou. O sangue te resgatou, o sangue te reconciliou com o Pai, te reconciliou com Deus. Oh, que graça maravilhosa, que graça indizível. Aleluia, aleluia.
do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos podem se alegrar, mergulhar nesse amor, sentir essa graça, participar dessa graça maravilhosa, abundante. Ele nos ama, Ele ama você. Seus pecados foram perdoados, você aceita. Ele nos declara justos, Ele nos declara justos. Não havia nada que pudéssemos fazer, mas Ele fez por nós. Ele revelou o seu amor, Ele deixou a sua glória, Ele deixou o seu trono, Ele deixou a sua vida, e por nós Ele a entregou, e Ele nos deu vida. E agora nós temos uma nova vida, sem culpa, sem condenação. Nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda a viver, que nos inspira a viver de acordo com a sua vontade. Fomos libertos da maldição da lei, fomos libertos da culpa e da condenação, e somos chamados à sua mesa, para, como filhos, participar da sua ceia. Obrigado, Senhor, pelo sangue que nos redimiu, pelo sangue que nos libertou. Obrigado pelo pão, Senhor, que simboliza o teu corpo, simboliza a vida. Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão viverá eternamente. Quem se alimenta de mim, não tem fome e nem tem sede. Ele nos convida a nos alimentarmos dele. O sangue já foi derramado, e agora ele é o pão que nos alimenta diariamente. Em nome de Jesus, você faz parte dessa família, você faz parte da família de Deus. O sangue foi derramado por você, e o pão está disponível, o pão da vida. Ele disse: o povo de Israel comeu o maná, e teve fome de novo, e teve sede de novo, mas quem comer deste pão, quem se alimenta de Jesus, quem bebe do seu sangue, e quem come do seu pão, jamais terá sede, jamais terá fome, jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios fluirão, rios de água viva. Nós cremos, Senhor, nós cremos. Obrigado por ser o nosso alimento. Aleluia. Quero convidar você
para participar do pão. Amém. O pão é Jesus como alimento. Jesus disse que esse pão aqui é mais valioso do que o maná. E quem comer deste pão jamais terá fome. Quando nós comemos o pão, nós dizemos que a vida de Jesus se torna ligada a nós. Esse pão, ele vai para o estômago, depois para o intestino, ele é absorvido no corpo, ele é transformado em proteínas, minerais, e ele passa a fazer parte do nosso corpo. O que Jesus fez na cruz foi a mesma coisa. Agora ele faz parte da sua vida, agora ele vive em você, agora ele está ligado a você, agora ele dirige a sua vida, ele guia os seus passos. Amém? Pode participar do pão. Pode participar do vinho, do sangue. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua vida, porque tu vive em nós. Tu és salvação. Tu és cura do corpo, cura da alma, cura física, cura espiritual. Tu és a vida. Tu estás em nós. Tu vives em nós. Obrigado, Senhor, por ter nos chamado a participar dessa família maravilhosa que é a tua família. Família de Deus. Obrigado. Te amo, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Pai. Revela a cada dia esse amor ao meu coração, através do teu Espírito. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, por todos os meus queridos irmãos que estão aqui nessa noite. Amém? Estamos completando 23 anos e o Senhor é maravilhoso, né? Depois de tudo que passamos esse ano, Deus sempre esteve conosco. Estamos aqui juntos. Te servirei por toda a minha vida. Você pode dizer isso? Eu e a minha casa. Com Deus agora. Amém? Esse ano está começando um novo ano. Amém? Na vida, te servirei, como disse Josué, de todo o meu coração. Te servirei de todo. O que eu mais quero é servir ao Senhor, não por obrigação, não por dever, não para ser salvo, porque a salvação já me deu de graça. Gosta o ser amado, não é verdade? Quando dá. E o amor de Deus nos constrange. Ele nos constrange. Quero servi-lo de todo em minha alma. Irei ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
E o maravilhoso, sabe o que é? Que tudo depende dele. Era através da nossa vida. Ele dirige a nossa vida. Deus dirige a tua vida. Esteja atento, querido. E como é que Deus dirige a nossa vida? Nos dando direção. Tempo, sabia? Ele disse que haveria um tempo em que nós ouviríamos a voz do Senhor dizendo: esse é o caminho. Oh, meu amado, Jesus é o seu pastor. Não ande de qualquer maneira. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. A Bíblia diz assim: procure saber qual é a vontade. Não faça nada só da sua vontade. Não, procure saber qual é a vontade de Deus. O provérbio diz assim, ó: pondere, vê os teus caminhos. Porque, queridos, quem nasceu de novo, quem recebeu o Espírito Santo, agora é guiado por Ele, é dirigido por Ele. Você está ligado com o Espírito Santo? Você está conectado com o que Ele quer fazer na sua vida? Qual a direção que Ele quer que você tome? Porque é isso. É tipo assim, ó, você tem um grande instrumento. Deus salvou a tua vida e te deu o Espírito Santo para te guiar, para te conduzir em todas as áreas. Como o pastor Eric está falando aqui, muita gente pensa que Deus só age no espiritual. Para Deus não existe espiritual e secular. Tudo é espiritual para Deus. Não existe trabalho secular e trabalho espiritual. Tudo é trabalho para Deus. Quando você trabalha numa repartição, quando você trabalha numa empresa, quando você trabalha, tudo é para Deus. Lembra? Tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em obras, é tudo para o Senhor, porque é Ele que você serve. Então não existe trabalho secular, existe trabalho para Deus. Tua vida, nossas vidas, nós que entregamos a nossa vida está para sempre conectada com Ele. Então é importante saber o que Ele quer para mim nesse momento. Qual a direção que Ele quer me dar, o que Ele quer fazer, para onde Ele quer me levar. A vida vem, as circunstâncias da vida vêm, os problemas, e o Espírito Santo está sempre ali nos guiando. Mas se nós não quisermos ouvir a voz dEle, se nós não buscarmos discernir a voz dEle, Ele não vai poder nos ajudar. É como se nós tivéssemos uma bússola e não a usássemos. É como se nós tivéssemos um grande mestre e a gente nunca consulta Ele. Porque o Espírito Santo está preparado para nos conduzir em todas as áreas da nossa vida, querido. Não existe esse negócio, o profissional, o secular, o espiritual. Nós agora vivemos para Ele. Lembra, Ele é o nosso pastor. Lembra que Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz? Em todas as áreas, num trabalho que você vai fazer, num curso que você vai realizar, nas decisões da sua vida, tudo tem que estar Ele. Tudo. Porque muitas vezes você vai poder ganhar. Olha, a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e sair fora do propósito de Deus, do destino de Deus. Deus nos criou com um destino, com um propósito. Então, a Bíblia diz: estejam assim, ó, estejam atentos para descobrir, para entender a vontade. Qual a vontade do Senhor? Jovem, do mesmo jeito, jovens, em todas as áreas, em tudo. A partir de agora, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, a gente tem esse negócio de entregar a vida para Jesus. Entregar a vida é dizer: qual é o caminho? Lembra a paráfrase do templo? Antes do templo de Jerusalém, era uma tenda, quando eles estavam no deserto. Então a tenda parava num determinado lugar. Às vezes ela parava 5 dias, a nuvem parava. A nuvem simbolizava Deus, o Espírito Santo, ela estava ali. E quando a nuvem se levantava, eles tinham que se levantar e caminhar. A Bíblia diz
que quem tem o Espírito Santo segue a voz do Espírito Santo. O vento sopra. Jesus disse para Nicodemos, né? Nicodemos queria saber como é que é essa vida maravilhosa, como é essa vida de Deus. Ele disse: olha, Nicodemos, o vento sopra, e você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Às vezes a gente não sabe o que Deus vai fazer, não. Ele só dá Deus não dá um mapa completo. O mapa de Deus não é completo. Abraão, sai da tua terra. Olha, Abraão, tu vai sair da tua terra, tu vai para a cidade. Negativo, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Isso vale para a nossa vida em tudo. Trabalho, tudo. Mudanças. Querido, muitas pessoas podem pensar até que eu sou louco, mas as minhas mudanças, tudo que eu faço, todas as coisas que eu faço, eu procuro o máximo discernir, entender qual é a vontade de Deus. Sabe, as coisas dão certo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Era assim que eles viviam. Atos 1:8, aí os apóstolos viviam assim. Pedro estava lá na casa lá em Jope, né? Quando ele recebeu uma mensagem. Até aquele momento ele nunca tinha pregado para os gentios. Os judeus consideravam os gentios imundos. Não poderiam, um judeu não poderia se reunir com um gentio, porque ele era considerado imundo pela lei das purificações. E naquele dia, um anjo tinha falado com Cornélio para ir buscar Pedro, para ele anunciar as boas novas da salvação. No mesmo dia, Pedro tem uma visão. E quando ele está tendo uma visão explicando dos animais imundos e que aquilo que Deus santificou, o homem não considera imundo, os homens batem a porta. O Espírito Santo diz: vai com eles. É assim, não mudou não, continua do mesmo jeito. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Amém, querido? E quando nós somos guiados pelo Espírito, nós cumprimos o propósito. Porque a gente não foi salvo somente para ficar aqui, querido. Ei, a obra de Deus nessa terra, quem faz é os homens, em cooperação com Deus. Lembra? Ele disse que nós somos cooperadores de Deus. Deus entregou essa terra para o homem. Deus entregou essa terra para o homem, porque Ele deu a terra aos filhos dos homens. Deus não pode fazer nada nessa terra sem a participação do homem. E aí está a nossa missão. Amém, querido? Jesus, eu estava lendo um texto quando Jesus fala isso do pão da vida eterna, que Ele é o pão, e Ele diz: olha, vocês estão trabalhando pela comida que perece. Ele disse que as pessoas iam atrás dele só por causa dos milagres, só por causa do pão, só por causa do que Ele poderia dar. A igreja está muito assim hoje. A igreja está indo em busca de Deus só para aquilo que Deus pode dar para ela. Ah, se Deus pode dar cura, se Deus pode dar prosperidade, Deus dá tudo isso. Mas é igual a música do Cirilo: eu não busco essas coisas, eu busco o Senhor. E quando eu busco Ele, Ele me dá essas coisas. Então, Jesus disse: olha, vocês trabalhem pela comida que não perece, que fica para a vida eterna. Você pode construir coisas e riquezas nesse mundo, e eu não sou contra as riquezas. Eu creio que Deus tem prosperidade para o seu povo, sim, que Deus criou coisas boas aqui para o seu povo, sim. Mas as riquezas não podem nos conquistar. A bênção não pode nos conquistar, nem o ministério pode nos conquistar. Quantos homens foram conquistados pelo ministério? Já estão fazendo algo só pelo financeiro. Quantos homens foram conquistados? Lembra do jovem rico? O jovem rico foi chamado para ser apóstolo, mas as suas riquezas o impediram, não foi isso? Impediram só. Vem e segue-me. Não foi que ele foi convidado para ser apóstolo? Agora ele é só um jovem rico. Então Deus nos dá coisas e nos abençoa,
Mas nós nunca podemos tirar o foco dele. Deus deu Isaque para Abraão, e ele provou a Abraão, se Abraão amava mais Isaque do que ele. Então, estamos aqui com um propósito, temos uma missão, servi-lo. Não servimos ele para ser salvo. É uma coisa absurda hoje mesmo. Olha, um pastor me abriu muito a mente, uma ministração que eu vi, o pastor abriu muito a minha mente sobre essa coisa, sabe? Sobre essa coisa do egoísmo. As pessoas estão buscando, não existe esse negócio de salvação só para ser salvo, só para fugir do céu. Não foi, a obra de Cristo não foi essa. A obra de Cristo foi restauradora. Ele veio habitar em nós. Ninguém é salvo só para fugir do inferno, nem só para entrar no céu. Isso é egoísmo. Peraí, eu vou entregar minha vida para Jesus que eu não quero ir para o inferno. Eu vou entregar minha vida para Jesus que eu quero ir para o céu. Isso é egoísmo. Não vai funcionar. Você entrega a sua vida para Ele porque você o ama, porque você compreende o que Ele fez, porque você é grato. Ninguém é salvo, ninguém vai ser salvo com medo do inferno. Quem está na igreja só porque tem medo do inferno, não conhece a Deus. Quem está na igreja só porque quer ir para o céu, é um egoísta, não conhece a Deus. Amém, querido? Mas quem conhece a Ele, conhece o seu amor. Então nós temos uma missão, até os confins da terra. Amém? Esse Deus quer nos levar até os confins da terra, viver para servi-lo, querido. Onde você estiver, fazer o bem, levar Jesus para as pessoas. Que tal você falar de Jesus na sua escola? Que tal você falar de Jesus na sua empresa? Que tal você falar de Jesus na internet? Que tal você falar de Jesus? Às vezes a gente pensa, não adianta. Muitas pessoas foram salvas por uma palavra, por um versículo. Amém, querido? E o que diz Atos 1:8? Ele diz assim, ó, Atos 1:8, vou dar o contexto. Jesus foi crucificado. Nos primeiros dias, naquela noite, no sábado, os discípulos ficaram arrasados, derrotados. Acabou o sonho. Pensávamos que ele era o Messias, conversaram com ele na estrada de Emaús. Pensávamos que ele era o Messias, mas agora não sabemos mais o que fazer. Pedro voltou a pescar. E outra coisa que tem marcado, eu aprendi muito nesses 2 anos, sabia? Graças a Deus não deixei de buscar a Deus. Por quê? Porque, querido, quem nasceu de novo, de verdade, nasceu, não interessa, ele sempre vai ter conexão com Deus. Eu estou desenvolvendo uma tese. Quem se desvia nunca conheceu a Deus, porque quem conhece a Deus nunca se desvia. Não quer dizer que não tenha pecado, querido, não quer dizer que não tenha falha, não quer dizer que não tenha erro, mas quer dizer que nunca mais decide viver lá, está entendendo? Eu posso até cair às vezes, mas eu me levanto, porque eu não consigo mais viver lá, não consigo mais viver lá. Eu não tenho mais paz para pecar, como diz alguém falou. Então, nesses dias, nesse tempo, Deus tem ministrado muito o meu coração, sabe? Tem ministrado muito o meu coração. E o que acontece? A gente vive para Ele, a gente vive para o Senhor. Quero viver para Ele, queremos viver para Ele. Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história, Ele tem um propósito na nossa vida, tem um propósito, um plano. E aí, os discípulos estavam assim, desesperados,
né? Não sabia o que fazer. De repente Jesus ressuscitou. Jesus começou a aparecer para eles. A esperança retornou, a esperança voltou. Durante 40 dias Jesus esteve com ele. Que maravilha, né? Às vezes a gente lê o texto bíblico e a gente não entende determinadas coisas. Por exemplo, tem gente que pensa que a gente vai ressuscitar e a gente vai ser igual um espírito, que vai ressuscitar um espírito. Não, querido. Lembra de Jesus, quando ele ressuscitou? Como é que ele era? Como é que ele era? Ele disse, pega aqui, Tomé, vê que aqui é carne e osso, porque um espírito não tem carne e osso. Olha lá, você sabia que você vai ressuscitar num corpo de carne e osso? Agora eu lhe pergunto, Adão e Eva, antes da queda, eles eram espírito ou ele era carne e osso? Ele era carne e osso. No entanto, ele não morria, não é verdade? Por que Adão morreu? Por causa do pecado. Você sabia que Jesus, se ele quisesse, ele não morria? Porque ele nunca pecou. Ele teve que entregar a sua vida. Jesus decidiu morrer. O diabo não podia matar, a morte não tinha poder sobre ele, porque a morte tem poder sobre o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Não tinha poder, ele entregou, ele disse, ninguém tira a minha vida, porque para tirar a vida dele, ele tinha que ter pecado, ele não pecou, a Bíblia testifica disso. Ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a entrego. Amém? Então, olha lá que maravilha, a ressurreição, carne e osso. Então, depois que Jesus ressuscitou, ele esteve com eles ali, e no 40º dia, ele foi assunto ao céu, subiu aos céus, e ele deu um recado para eles. Ele disse, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ele disse, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, em toda Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Eu acho lindo, né? Eu acho lindo que quando Jesus ressuscitou, ele, já pensou? Jesus ressuscitou, os caras tudo traíram ele, abandonaram ele, estavam tudo encurujado, envergonhado, com medo. Quando ele apareceu a primeira vez, ele disse assim, fala para os meus irmãos, fala para os meus discípulos e a Pedro, que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Estava dizendo assim, olha, fala para eles, que o que eles fizeram, eles fugiram, eles se esconderam. Pedro de alguma maneira traiu Jesus, né? Disse que não conhecia, nem sei quem é esse cara, nunca vi e tal. Fala para eles que eu continuo confiando neles, que eu continuo amando eles, que eu continuo no propósito de usar a vida deles. Sabe, às vezes você se sente miserável, você se sente ninguém, você se sente, poxa, mas até os confins da terra, essa igrejinha, euzinho aqui, pastor, eu moro ali, minha casa é humilde, eu sou uma pessoa simples, eu até os confins da terra. Sim, Ele pode te levar até os confins da terra. Muitos daqueles discípulos eram pescadores, eram pessoas comuns, nunca tinham saído dali, e Deus os levou aos confins da terra. Mas Ele disse, fiquem em Jerusalém, amém? Até que do alto sejais revestido de poder. Teve um período de preparação, e a Bíblia diz que naqueles 40 dias, que naquele tempo eles ficaram ali, orando, juntos, buscando qual era a vontade de Deus. Sabia? Jesus no início do ministério dele passou 40 dias no deserto, buscando qual era a vontade de Deus. Para nós recebermos poder, nós temos que estar conectado com Ele, conectado com o Espírito Santo.
Amém, querido? A Bíblia diz que eles ficaram unânimes e perseveraram em oração no cenáculo. E depois de um período ali de busca, o Espírito Santo veio sobre eles de uma maneira poderosa. O Espírito Santo tem se derramado sobre as igrejas no decorrer dos séculos. Os grandes avivamentos, ontem o pastor Eric estava falando aqui, um avivamento do país de Gales, o avivamento de Jonathan Edwards, o avivamento de John Wesley, teve o avivamento da Rua Azusa. Toda vez que Deus quer fazer alguma coisa, sabe o que Ele faz? Ele coloca fome dentro de algumas pessoas, fome de Deus, uma fome espiritual, um desejo, um anseio de buscar a Deus. O grande avivamento de 1903, 1907, da Rua Azusa, que espalhou o poder de Deus por todo o mundo, aconteceu quando Deus em determinados lugares levantou grupos de pessoas com fome, com sede, com fome espiritual. A fome é uma coisa boa, sabia? A fome é uma grande motivadora. Com fome a gente faz coisa que não faria se não tivesse fome. Com fome a gente faz coisas absurdas, tremendas. Ore para Deus derramar uma fome sobre você, uma fome da sua presença, uma fome do seu poder. Ore para Deus: Senhor, eu quero receber esse poder. Tu já pensou, todos nós revestidos de poder, para impor as mãos, os enfermos serem curados, para orar e cadeias serem quebradas. Eu quero que Deus derrame uma fome sobre essa igreja, uma fome sobre nós. Amém, querido? Que Deus derrame uma fome, porque quando Deus vai usar um grupo de pessoas, quando Deus vai trazer o avivamento, Ele primeiro derrama fome espiritual, fome da presença de Deus. O jovem Charles Finney era um garoto. Ele ia para a mata, ele ia para a floresta orar. Eu quero declarar em nome de Jesus, esse ano Deus vai derramar uma fome sobre as nossas vidas, amém? Você vai ver seu filho indo para o quarto e buscando a Deus. Você vai ver seu marido indo para o quarto e buscando a Deus. Deus vai derramar uma fome, porque olha, para Ele fazer, Ele precisa nos capacitar. E para nos capacitar, nós precisamos ter comunhão com Ele. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas você precisa querer ser essa testemunha. E quanto mais você conhece a Deus, mais você se enche desse poder. Você é transformado por Ele. Conhecer Deus, conhecer a sua palavra. Amém, queridos? Infelizmente hoje muitos crentes, muitos cristãos, são os cristãos só da igreja. Só ouve a pregação na igreja. Só ora na igreja. Amém, a igreja é um lugar maravilhoso, mas você tem que ter vida com Deus, intimidade com Deus, amar a sua palavra. Eu tirei esses 2 anos para mim meditar na palavra, confissões bíblicas, tantas promessas que Deus nos dá na sua palavra, não mudou não. É meditação na palavra. Deus fala com você através da palavra. Meu irmão, se você não meditar na palavra, não vai vir poder de Deus sobre a sua vida. Se você não confessar a palavra, não vai vir poder de Deus sobre a sua vida. Se você não orar, não vai vir poder de Deus sobre a sua vida. Jejuar. Esses dias eu estava assistindo ministrações sobre jejum. Cara, o jejum ele é poderoso. Jejum é uma grande chave espiritual. Dizem que o John Wesley,
para alguém ser ungido pastor na igreja metodista de John Wesley, tinha que jejuar todas as quartas-feiras e sextas-feiras até 4 da tarde. O jejum é uma arma poderosa. Existem diversos tipos de jejum. Existe o jejum da aflição, que é 3 dias. Lembra? Esté orou 3 dias. Havia uma condenação, havia um juízo sobre o povo, sobre os judeus. O rei tinha dado uma ordem que os judeus iam ser mortos. O primo de Raquel, de Esther, falou com ela, e ela começou a orar e jejuar, e Deus mudou as circunstâncias, e no dia que era para os judeus ser destruídos, os judeus destruíram os babilônios. O jejum é uma arma poderosa. Quero estimular você, vá na internet, ouça, eu assisti ministração do Benny Hinn esses dias sobre jejum. Ele fala do poder do jejum para mudar circunstâncias, para mudar a situação. Você acha que você não precisa jejuar? Jesus jejuou. Jesus passou 40 dias no deserto jejuando. E sabe como ele voltou? Cheio do poder do Espírito Santo. Lembra quando ele expulsou aquele demônio, que os discípulos não conseguiram expulsar? Ele falou da incredulidade deles. Sabe por quê? Porque o jejum, ele não muda Deus, o jejum muda você. O jejum amplia a sua fé. Aí Jesus expulsou aquele demônio, ele estava em jejum. Jesus constantemente estava em jejum. Se você for ver na história bíblica, no Antigo e no Novo Testamento, Daniel jejuou para receber uma revelação de Deus. Lembra que perguntaram de Jesus, por que os teus discípulos não jejuam? Ele disse, olha, eles não jejuam agora, mas vai chegar um tempo que eles vão jejuar, depois que o noivo for tirado. Jejum, oração, é uma coisa que Deus espera de nós. Lembra que ele disse, quando vocês jejuarem, façam assim e assim. Quando vocês orarem, façam assim e assim. Sabe o que ele está dizendo? Ele espera que nós jejuemos. Ele espera que nós oremos. Se fosse uma escolha nossa, ele diz, se vocês jejuarem, se vocês orarem, mas ele diz, não, com certeza eles vão jejuar. Então, quando vocês jejuarem, jejuem dessa maneira. Jejum é uma poderosa arma de guerra espiritual. Eu estava vendo agora o pastor Abe Uber. O pastor Abe Uber é um pastor muito famoso no Brasil. Ele é o pastor da Igreja da Paz. Ele já fundou igrejas no Pará, em Santarém. Ele levou 100 missionários para Fortaleza, e agora ele está em São Paulo. Está em São Paulo. Esses dias ele estava, há uns 9 meses atrás, ele estava fazendo o jejum de 15 dias. E ele explica o poder do jejum. Amém, queridos? O poder do jejum. O jejum humilha a nossa carne. E o jejum, e a Bíblia diz que quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. O jejum não é para Deus se compadecer de nós, não. O jejum muda. O jejum nos dá vitória contra pecados carnais. Nos dá vitória, dá força para vencer. Amém, querido? Jejum, oração em línguas. Oração em línguas é uma poderosa arma espiritual. Esses dias a Gemima me contou. Ela disse que ela teve um sonho, e no sonho tinha uma pessoa endemoniada, uma pessoa maligna, que estava ameaçando ela, ameaçando a nossa família. E ela disse que no sonho ela começou a orar em línguas no sonho, e ela orava em línguas, orava em línguas, orava em línguas, orava em línguas, e de repente aquele negócio explodiu. Loiana não podia ter bebê. Lembra da campanha que nós fizemos de oração em línguas aqui? A Loiana não podia ter bebê. Ela começou a orar em línguas, e ela engravidou da Lívia. Testemunho. A oração em línguas. Quem ora em línguas não fala a homens, mas fala com Deus. Quem ora em línguas não entende o que está orando, mas o Espírito está orando ali com gemidos inexprimíveis, incompreensíveis. Para receber poder, nós precisamos ir para essas práticas.
ter comunhão com Deus, porque Ele diz, sem mim nada podeis fazer, sem Ele é só planos humanos, estratégias humanas, técnicas humanas. Então eu quero te convidar, amém, querido? Quero te convidar para você orar, para Deus te encher, para Deus te dar fome, sede da presença dEle. Você lembra de Moisés? Moisés era um cara que tinha várias revelações de Deus, mas ele queria mais de Deus. Ele diz, Deus, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Moisés ouviu falar que ninguém nunca tinha visto Deus, ele disse, não, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero te convidar a buscar mais de Deus, querido, mais de Deus. Deus, Ele tem a solução para a tua vida, Ele tem a solução para o teu problema. Quando você se alinhar com a vontade dEle, Deus tem um trabalho para você fazer, querido, mas Ele não quer que você faça, tem um trabalho, vou fazer porque Deus quer que eu, não, Ele vai colocar no teu coração o desejo, e Ele vai te dar as condições para realizar. Ele tem algo para você fazer, você não veio a esse mundo por acaso, Ele tem um plano, um propósito na sua vida, e quando você busca o propósito de Deus, Ele realiza o teu propósito, querido. Ele pegou Abraão, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Ele fez Abraão prosperar. Depois Abraão disse, mas Senhor, não tenho filho. E ele disse, não, tu vai ter um filho. Tá bom, eu vou ter um filho da minha escrava. Não, tu vai ter um filho da tua esposa. Amém? Deus quer realizar os teus sonhos, quer abençoar a tua vida também. É como disse o pastor Eric, né? A gente estava conversando, ele trabalha conectado com tudo. A nossa vontade está ligada à vontade dEle. A nossa oração deve ser, Senhor, que a tua vontade seja a minha vontade, que o teu desejo seja o meu desejo. Amém, querido? E o melhor lugar para servir a Deus, sabe onde é, querido? É a igreja. Às vezes a gente fala assim, não, nós podemos servir a Deus em qualquer lugar. Sim, podemos sim, mas a igreja é o lugar preparado para servirmos a Ele. Aqui você vai encontrar pessoas que vão precisar de ti, de uma palavra, de um conselho, de uma visita. Aqui é o lugar, a igreja. Deus quer usar você. E querido também, em nome de Jesus, eu falo isso como pastor, sem interesse nenhum, não deixe de congregar, não deixe de congregar, amém, querido? Não deixe, porque, eu sempre disse, nós sabemos, é como uma brasa, fora do braseiro. O mundo é tantas, meus queridos, traga os seus filhos para a igreja. Eu digo, pelo amor de Deus, se você quer, você hoje tem filhos menores, filhos pequenos, tragam ele para a igreja, enquanto é tempo. Eu estou com um amigo querido, uma amiga querida, que o filho dela está internado hoje, o filho dessa pessoa está internado, teve envolvimentos com coisas erradas aí, sei lá, overdose, não sei, convulsões, está em coma, um jovem. Traga o seu filho para a igreja, ensine para os seus filhos os caminhos de Deus, chame a atenção do seu filho, corrija o seu filho, enquanto ele tem 15, 16, 17, 18 anos, sabe esse menino que eu estou falando? Ele tem 27, ele disse, quer saber mãe, quer saber pai, vou sair de casa e vou morar com os meus amigos. Fui morar com os amigos, e drogas, talvez overdose,
Olhe, enquanto a criança está ali debaixo da sua autoridade, você tem oportunidade para ensinar. Ensine com amor, não é para agredir ninguém. Fale com amor. Se for preciso, chore com ele. Eu chorei uma vez, já chorei com meu filho aqui na igreja, eu aconselhando meu filho, o caminho é esse, sabe? Chore com ele, mas aconselhe, não deixe ele ir. O mundo é sedutor. Na igreja, os casamentos estão guardados. Tem coisa ruim na igreja também? Tem adultério na igreja? Tem, mas a probabilidade é menor. Tem filhos de crentes que vão para as drogas? Tem, mas a probabilidade é menor. Ensina a criança no caminho que deve andar. Seja um pai do seu filho, fale com amor, fale com carinho. E se você vê que ele está no caminho errado, ministre a vida dele. Acompanhe a internet dos seus filhos menores, acompanhe a internet, não deixe eles fazerem o que querem, não, com carinho, com jeito, porque depois vai ser tarde demais. Depois dos 18, muitas vezes eles são quietinhos até agora, mas quando eles adquirirem uma idade, eles vão agir de uma maneira diferente. A minha é meu testemunho, né? A minha dizia que eu só estou esperando completar 18 anos que eu vou sair desse negócio. Só vou para a igreja por causa do papai. E você, jovem, que vem para a igreja, não venha para a igreja só por causa do papai. Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem algo maravilhoso na sua vida. Amém, queridos? Deus quer usar essa igreja. Eu estou lhe dizendo, Deus, Ele não se baseia no sucesso humano, na aparência humana, não. É por isso que eu fico feliz. Tem os irmãos aqui, irmão da Valdirene, outros irmãos que vieram aqui. Nós não trabalhamos para o nosso reino pessoal, para a denominação, nós trabalhamos para o Senhor. Nós temos milhares de pessoas por aí, que nasceram aqui. Nós nunca impedimos ninguém de sair daqui, nunca ficamos com raiva de pessoas que saíram daqui, como muitos pastores fazem por aí, amaldiçoo, fico com raiva. Não, nós sempre abençoamos, porque os discípulos não são nossos, nós somos pastores que cuidam do rebanho, sabendo que eles foram comprados pelo Senhor, pelo seu preciosíssimo sangue, que eles não pertencem a nós. Nós temos discípulos, frutos dessa igreja em outros países já, eles estão lá. Nós trabalhamos para o reino, amém, querido? E Deus quer usar você. Deus tem um propósito na sua vida. Você ajuda o ministério também quando você contribui com dinheiro, contribui com finanças. Poxa, essa igreja está bonita. Nunca teve tão bonita para mim essa igreja. Nunca teve tão bonita. Parabéns aí, pastores Eric, toda a equipe, todo mundo, todos. Nunca teve tão bonita. Seja grato, contribua com amor, dizime com amor, contribua com amor. Deus vai te retribuir, sabe? Deixa Deus usar você. Eu quero profetizar essa fome de Deus na sua vida. 2022, vamos voltar aos nossos encontros, amém? Eu continuo sendo líder espiritual dessa igreja. Agora nós até nos afinamos mais, eu e o pastor Eric, detalhamos mais como nós vamos cuidar, amém? Continuo na liderança espiritual dessa igreja. Vamos ganhar, consolidar, discipular e enviar, amém? Vamos aos confins da terra. Vamos retomar nossa construção lá em Águas Claras, em nome de Jesus. Tivemos alguns problemas, mas já estão sendo resolvidos, amém? Vamos construir em nome de Jesus, amém? Vamos se unir para fazer a nossa parte. Quando nós chegarmos lá no céu, e o pastor David Robson, ele faz uma ministração sobre isso. Às vezes a gente pensa assim, ele disse que chegou lá no céu um evangelista, ele fazendo uma comparação, um evangelista que ganhou milhares de pessoas, ele fazia cruzadas tremendas, e ele estava lá para receber
uma parábola do David Robson. Ele estava para receber o seu galardão lá. Aí ele todo, eu sou um grande evangelista, deve ser um tratamento especial para mim, porque eu ganhei muitas almas e tal. Aí quando ele entrou na sala lá, uma paródia, né, uma parábola, para receber o galardão dele, a retribuição, quando ele olhou, estava lá quem? A moça que limpava a igreja. Ele disse, mas o que você está fazendo aqui? Não, eu vou receber o meu galardão. Mas como você é a moça que limpava a igreja? Eu sou apóstolo, eu fiz muita coisa, eu fazia cruzados. Não, mas Jesus disse que eu vou receber aqui. E quando Jesus veio e disse assim, ó, o mesmo para ele, dá para ela. Aí ela disse, mas como é que pode? Eu sou um grande evangelista. Mas enquanto você evangelizava, ela orava todos os dias. Ela ia lá para o mapa, onde você ia ministrar, ia pregar, e ela colocava a mão em cada país daquele que você ia ministrar. Ela orava e intercedia. Então ela também é responsável por aquilo que você realizou. Quando você contribui financeiramente, quando você contribui de qualquer maneira, você também está contribuindo no crescimento do reino. E olha, lembre-se de uma coisa, Deus não vê como o homem vê. O sucesso do homem não é o sucesso de Deus. Amém, querido? Deus quer usar a sua vida. E eu quero profetizar nessa noite. Deus vai tocar em pessoas aqui, restaurar ministérios, amém? Restaurar ministérios, levantar, trazer um avivamento sobre as nossas vidas, uma sede, um desejo de servi-lo, amém? Então fique de pé em nome de Jesus.